Mas eu quero falar de coisas que Deus tem colocado no meu coração. E ao longo da semana, Deus tem falado muito comigo. E na capacitação de pastores só me fortaleceu o que Deus tem falado comigo. Vamos falar do livro de Jó. Jó capítulo 1. O Antigo Testamento não é apenas lei, peso, irmãos. Tem muita graça no Antigo Testamento. Jó capítulo 1, a partir do verso 6. A palavra do Senhor diz assim. Jó capítulo 1, verso 6. Ao contrário, deixa eu ver qual que é a versão que está usando para a gente. NVT. Então vou ler aqui com vocês, para vocês acompanharem o mesmo texto. Se você puder pôr na RA, Rafa. A RA, NVT é uma versão muito boa. O pastor Silvio nos indicou lá na capacitação. Eu já até comprei ela também ali. Muito boa, mas para a gente se acostumando com ela, vamos ler agora na RA. Diz assim, ó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Feche seus olhos aí, eu quero orar com você. Pai, nós colocamos diante do Senhor esse momento da palavra, que o teu coração seja exposto aos nossos irmãos, a mim também, Senhor. Por isso tira de nós toda a limitação, tanto em receber quanto em transmitir a tua palavra, porque nós queremos o teu nome engrandecido. Fala conosco, Senhor, nessa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vocês sabem que, como o pastor Rodrigo comentou, eu não gosto de mensagens pautada em tópicos, e não tem nada contra, é uma maneira muito boa também de se ministrar, mas eu procuro ir ministrando ao longo da mensagem e do que Deus tem falado comigo. Então eu não costumo pautar. Eu sei que muitas vezes você coloca tópicos, fica mais fácil de você lembrar da palavra, mas uma das coisas que para mim queima no meu coração é que eu e a palavra, nós precisamos nos tornar um. Nós precisamos estar amalgamados, nos tornar um, para que o meu discurso mais eloquente seja a minha forma de viver. Não seja pautada por um discurso previamente preparado. Então, à medida que você vai tendo revelação, você vai vivendo de acordo. E nesses dias eu tenho orado e meditado muito na palavra. O Senhor tem falado essas coisas que eu quero compartilhar com você, inclusive aqui no livro de Jó. Jó então essa mensagem, irmãos, vai ser uma mensagem mais pragmática, sabe, mais didática realmente, de ensino realmente. Então pode ser que você não entenda uma linha que eu estou indo, mas eu quero dar uma explicação mais extensa agora, para você entender o que tem queimado no meu coração e qual que é o centro dessa mensagem que eu vou pregar hoje para vocês. O livro de Jó, a teologia nos ensina que ele provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito. É o livro mais antigo. Só que o livro de Jó também é considerado um dos livros de sabedoria dos judeus. O livro das sabedorias tem Provérbios como abertura, Salmos, Eclesiastes e Jó. Talvez essa seja uma informação que você não sabia, mas que é importante para o que eu vou falar nessa noite. Então o livro de Jó é um livro que expressa sabedoria ao povo judeu. É um livro de sabedoria. Isso nos mostra que é necessário que a gente observe o livro de Jó de uma forma que eu possa adquirir sabedoria para os meus dias, para que isso possa me dar um norte, uma pauta de vida.
É sábio da nossa parte enxergar o livro de Provérbios, Eclesiastes, que são ensinos que Salomão colocou para nós na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, e nós acabamos às vezes só olhando para esses livros, mas o livro de Jó quer nos ensinar muita coisa, de uma maneira de se viver sábia. Falando de sabedoria, como eu falei, Provérbios é um livro de abertura. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender algo que eu vou falar aqui do livro de Jó. Vamos abrir, guarda aí a mensagem, o texto de Jó, e vai lá para Provérbios 1, para a gente entender o que Provérbios nos ensina. Nós vamos dar uma passeada agora na Bíblia, viu? Vamos dar uma boa passeada. Nós vamos de Antigo Testamento, Novo Testamento, e volta de novo. Vai dar uma passeada comigo. Abre lá, Provérbios 1, verso 1. Nós vamos encontrar, irmãos, típicos, pessoas, estilo de vida. Nós vamos encontrar arquétipos. O que são arquétipos, irmãos? São pessoas, são modelos de gente, modelos de ensino. Nós vamos encontrar aqui já no livro de Provérbios, que diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Verso 2. Para que serve o livro de Provérbios, irmãos? Para aprender a sabedoria e o ensino. Volta lá. Para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar aos simples. Então nós vamos começar agora a encontrar os arquétipos, a primeira pessoa. Para dar aos simples, prudência. Aos jovens, conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria e prudência, e o instruído adquire habilidade. Para entender os provérbios, as parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Olha só que interessante. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então olha só, olha as figuras que a gente encontra no livro de Provérbios. A gente encontra o sábio, a gente encontra, quem é o sábio? O sábio é aquele que aprendeu a maneira do céu de se viver, encontrou sabedoria, aprendeu um estilo de vida, uma vida que o céu aprova. Quem é o jovem? O jovem é aquela fita em branco, aquela fita virgem. Quem é os mais velhos aqui, irmãos? Eu vou expor agora, Anderson, nossa idade. Sabe quando você gostava, tocava aquela música na rádio que você gostava? Aí você tinha uma fita virgem em casa que quando você percebia que ia tocar a música que você gostava, você corria lá e rec play e começava a gravar aquela música da rádio. E aí você olhava para sua mãe, para os seus irmãos e falava, não vou falar nada naquele momento da fita, da gravação, porque se eu espirrasse ia sair na gravação também. Então o jovem é essa fita virgem. Qualquer coisa que você lançar sobre ele, ele vai absorver. Então nós encontramos o sábio, encontramos o jovem, encontramos, mais para frente você vai ver em Provérbios, o homem mau. E o homem mau, irmãos, é mau por natureza, está autoexplicativo. Ele é um homem mau. Mas a gente encontra também mais uma figura, que é o nécio, o imprudente. E esse é o mais perigoso. Porque o que é o nécio e o imprudente? É aquele que acha que sabe toda a verdade. Então é aquele que não se expõe a aprender, a adquirir sabedoria. E mesmo no erro ele acha que ele está certo. É alguém impermeável. E esse é um lugar que nós precisamos fugir. Esse tipo de pessoa de coração nós precisamos fugir completamente. Porque é o impermeável. É aquele que recebe, mas não penetra o ensino. É aquele que recebe a instrução, mas não entra no coração, não penetra nele a ponto de mudar quem ele é. Sabe sofá impermeável? Você derruba a água atinge ele, mas ela não entra, não penetra, não tem a capacidade de infiltrar. Esse é o tipo de homem que sofre, que é pior que o homem mau. Só que o texto também vai dizendo outros pontos. Se você voltar no verso 6,
Olha só, para que serve Provérbios? Para entender os provérbios, que são os provérbios? São análises, observações de um sábio que identificou um estilo de vida. Por exemplo, um provérbio: o princípio de ser sábio é temer ao Senhor. É um texto curto, um ensino curto que te mostra algo. Para entender as parábolas, quem era o mestre das parábolas? Jesus, cara. Jesus é o mestre das parábolas. Tem vários outros homens que contam parábolas, mas Jesus, ele era perfeito no ensino da parábola. Para entender as parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. É esse tipo de ensino que eu quero falar aqui hoje, sobre os enigmas. Nós precisamos adquirir sabedoria para entender os enigmas do Senhor. Enigmas, o que é um enigma, irmãos? Não é uma charada, é diferente. Charada é aquilo assim, ó. Vou dar um exemplo de charada. O que é que... Deixa eu ver. O que é que roda e não sai do lugar? Já ouviram essa? O que é? É um relógio. É um relógio, isso é uma charada. Roda e não sai do lugar. É um relógio. Pastor, tá, isso é uma charada, mas e aí? Te revelou alguma coisa que te levou para um lugar mais profundo? Não, ele esconde uma verdade, mas não te levou para uma verdade mais profunda. Agora, o que é um enigma? O enigma é algo que descobre, e não é descobrir de encontrar, é que tira a cobertura de uma verdade mais profunda, de uma verdade mais intensa, que quando você entende esse enigma, aí você fala assim: não, tem algo maior agora, depois que eu desvendei esse enigma. Então é o enigma dos sábios. A Bíblia fala, irmãos, que o nosso papel é conhecer a Cristo eternamente. Então os enigmas que a Bíblia nos mostra é para que eu conheça uma medida mais profunda da verdade de quem Jesus é. Então os enigmas têm uma capacidade de nos ensinar algo, de revelar algo mais profundo. E nós lemos um enigma e nem percebemos. Vou te dar outro exemplo de enigma. Vai lá comigo para Provérbios 30. Provérbios 30, verso 18. São enigmas que a Bíblia nos mostra. Olha o que diz: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. Verso 19: o caminho da águia no céu. Irmãos, para pensar. As aves, elas voam de acordo com a torrente de ventos. Como é que elas descobrem qual é o sentido do vento para elas voarem agora? Não é um enigma? Não é um mistério? Não é uma coisa maluca? Não é mistério como os ossos se formam dentro do corpo de uma mãe? São coisas que você fica... Olha outro enigma: o caminho da cobra na penha, na rocha. Como que uma cobra que não tem pés, ela tem capacidade de saltar? É isso que Salomão está falando em Provérbios. O caminho do navio no meio do mar. E aí olha só, irmãos, sabe quando o navio está no mar? Ele vai indo para longe, ele não vai diminuindo. Vou dar uma notícia para você que talvez você não saiba: a terra não é plana, tá? Talvez você não saiba disso. Então você não acha, ele não vai diminuindo, ele vai descendo. É isso que acontece. Ele vai descendo até sumir no horizonte. Isso são coisas que a gente podia ficar um tempão conversando isso daqui. O caminho de um homem com sua donzela, que faz o coração do homem se enamorar, que faz a capacidade que uma mulher tem sobre a vida de um homem. São mistérios, irmão, são enigmas. Vai mais para frente aí, ó, verso 20. Verso 21, perdão. Sobre 3 coisas estremecem a terra, sobre 4 não pode subsistir. 22. Sobre o servo que quando se torna rei, coisa de maluco. O servo que se torna rei. O insensato que anda farto de pão. Irmãos, fala a verdade. Você já não perguntou muitas vezes para você: como que aquele cara prospera tanto, cara? O cara faz tudo errado. O cara não anda certo e prospera. É isso que esse texto está falando, irmão.
o insensato que anda farto de pão, a mulher desdenhada quando se casa. A mulher que ele fala assim, não, que a irmã ali vai viver solteira por resto da vida, aí aparece casada. Sobre a serva que se torna herdeira da sua senhora. Continua aí, verso 24. São enigmas, irmãos. Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão tem comida. Prepara comida, tem comida. As arganazes, o que são as arganazes? Coelhos, irmãos. Povo não poderoso, contudo, faz sua casa nas rochas. Os gafanhotos, não tem rei, contudo, marcham todos em bando. O geco, que é a lagartixa, que se apanha com as mãos, contudo, até nos palácios dos reis elas existem. São enigmas, irmãos, coisas que revelam uma verdade mais profunda. Pastor, aonde você quer chegar com tudo isso? Você está aí já quase meia hora falando e eu não estou entendendo onde você quer chegar. Nós vamos voltar para o enigma que nós lemos no começo, Jó capítulo 1, verso 1. Verso 1, capítulo 1, verso 6. Olha só o que o texto diz. Num dia, aqui ó, aqui no telão não vai dar para você ver, mas você que está com Bíblia aí, se você tiver com seu celular, você vai perceber uma particularidade. Diz assim, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante esse Senhor, na sua Bíblia está em letra maiúscula, todo escrito em letra maiúscula, não é isso, Anderson? É importante você saber isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor, está em letra maiúscula aí? A Satanás, de onde vem? Satanás respondeu também está em letra maiúscula, e disse, de rodear a terra e passear por ela. Verso 8. Perguntou ainda Você vai observando que é a terceira ou quarta vez que está dando ênfase nessa palavra Senhor. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a... Olha só que interessante, irmão. O texto vai falando do começo ao fim, dando ênfase no Senhor. No Senhor. O Senhor perguntou, o Senhor falou a Satanás, Satanás respondeu ao Senhor, mas é o próprio Deus falando dele. E seria interessante Deus falar assim, ó, você viu meu servo Jó? Homem íntegro e reto, temente a mim. Ele poderia falar isso, mas ele não falou isso. Ele falou na terceira pessoa, como um personagem. Ele falou assim, homem íntegro e reto, temente a Deus. Ele não falou temente ao Senhor, ele não falou temente a mim, ele falou temente a Deus. Eu brinquei aqui com o louvor, a Lidiane falou assim, pastor, do que você vai pregar? Eu falei assim, ó, para a gente preparar um louvor para o final. Eu falei, ó, vou te dar o tema da palavra, e aí você com o louvor procura uma adoração que se enquadre nela. Tá bom, pastor, qual que é o tema? O tema é, Deus tem que morrer. Aí ela falou assim, puxa vida, agora qual louvor que eu vou escolher agora? Porque olha só, irmãos, a palavra Senhor, no original, é um tetragrama, na verdade, né? Porque são 4 letras que não tem uma pronúncia. Não tem uma pronúncia. Nós chamamos de Yahvé, de Jeová, mas nós não sabemos a pronúncia correta. Você lembra da passagem que Moisés, depois que ele teve um encontro com Deus, ele começou a perguntar para Deus, falar, Deus, qual é o seu nome? Eu quero saber o seu nome. Eu quero saber o seu nome. Ele entrou nessa neura, pastor, de descobrir o nome de Deus. E aí Deus falou para Moisés, Moisés, quando eu me apresentei a Abraão, eu me apresentei como
Eli El Shaddai. Eu me apresentei como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, porque El é Deus, Shaddai poderoso. Ele falou, o Deus Todo-Poderoso. Foi assim que eu me apresentei. Mas você quer saber qual que é o meu nome, Moisés? Meu nome é Eu Sou o que Sou. Ele falou, esse é o meu nome. Então, ele se apresentou dessa forma: eu sou o que sou. Então, o nome de Deus que nós pronunciamos, Yahvé, Jeová, significa isso, quer significar isso. Porque a nossa tradução, a tradução original, ela não traduz Senhor como eu sou o que sou. Mas esse é o nome de Deus, desde a eternidade. Deus, Ele é o que é desde a eternidade, desde a criação do mundo. E Ele não se apresentou mais a Moisés como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele falou, Moisés, eu sou o que sou. E é importante você saber isso, porque se tem alguém que pode descortinar, desvendar esses enigmas, é a pessoa de Cristo. O que Deus está falando aqui para Jó? O Senhor está falando assim, ó, um dia Satanás veio se apresentar diante do eu sou o que sou. E aí o eu sou o que sou perguntou a Satanás, você viu meu servo Jó? Irmãos, primeira coisa interessante aqui, foi Deus que chamou a atenção de Satanás para Jó. Satanás estava rodeando a terra, passeando pela terra, e talvez não tinha visto Jó, mas Deus chamou a atenção de Jó. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro e fiel, que teme ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, que teme a Deus. E aí quando nós olhamos para Cristo, nós colocamos a luz de Cristo sobre essa passagem. Olha só que interessante, irmãos. Vai comigo para Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, no verso 46. A palavra diz assim, ó. Volta 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Era dia, irmãos, era dia claro, mas desde a hora sexta começou a escurecer, o dia se tornou noite. E aí no verso 46 diz assim, ó, por volta da hora nona, Jesus da hora nona, Jesus clamou em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fez um clamor, ele levantou um clamor a Deus, ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso. E ele falou assim, Eli, Eli, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, por que você me abandonou? Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos, o seu Deus, mais cedo ou mais tarde, o Deus que você cultua, o Deus que você se relaciona com Ele numa distância, o Deus que é longe de você, Ele vai te abandonar. Pastor, que juízo, o que você está falando? Deus, Ele não fez nada para se revelar a nós como Deus. Ele usou todo o seu esforço para nos apresentar como Pai. Ele não é Deus sobre a tua vida, Ele é um Pai. Ele era Deus quando criou todas as coisas. Deus é sobre coisas, sobre Pai, sobre gente. Ele é Pai. Ele não é alguém distante, Ele não é alguém frio.
Então, se você se relaciona com Deus, não como um filho, mas como um servo, esse Deus tem que morrer. Esse Deus tem que morrer. Jesus, ele falou assim, ó, ele era filho, mas ele clamou entregando o Deus que o abandonou. Porque o Deus que o abandonou foi o Deus que se relacionava com um escravo pecador, que era eu e você. Nós éramos escravos do pecado. Essa oração de Jesus, esse clamor de Jesus, era o clamor de um homem, de um servo pecador. O pecado estava sobre ele, então ele foi abandonado pelo Deus. Porque um Deus abandona, mas um pai nunca. Um pai nunca. E sem perceber, irmãos, sem perceber, nós nem percebemos isso. Mas sabe o que Jesus está falando aqui? Ele está cumprindo um salmo messiânico. Olha o que diz no Salmo 22. Salmo 22, verso 1. Nós vamos passear mesmo, irmãos. Estou animado hoje. Salmo 22, verso 1. Olha como Davi, centenas de anos antes de Jesus vir, olha a oração de Davi: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus, na cruz, ele fez esse clamor, ele levantou esse clamor, ele não estava falando, Deus, o Senhor me abandonou. Não, ele estava falando assim, ó, a minha relação com Deus acaba aqui. Porque Jesus, ele não veio inventar a expressão Pai, ele veio explodir a expressão Pai, ele veio nos revelar a expressão Pai. Deus, ele é Pai, sabe desde quando? Desde a eternidade. Porque Deus é, eu sou o que eu sou. Ele não se tornou Pai através de Jesus, ele sempre foi Pai. E aí olha só, Davi, antes da vinda de Jesus, ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus fala isso na cruz, ele está falando assim, Senhor, deixa eu te lembrar de algo que está combinado com meu pai Davi. Eu sou da linhagem de Davi. Deixa eu te falar uma coisa que preciso te lembrar aqui. O Senhor desampara, Deus desampara, Pai não. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha de mim, porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido? Agora caminha, vai lá para o verso 15. Olha só a continuação dessa oração de Davi. Salmo 22, 15. Salmo 22, verso 15. Secou-se o meu vigor. Em outras versões está falando assim, minha boca secou. Vocês se lembram o que o centurião foi fazer quando Jesus estava com a boca seca? Embebeu vinagre na sua boca. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro. A língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Olha que maravilhoso isso. Davi nem esperava, nem imaginava. Ele tinha promessa, mas centenas, milhares de anos depois que Jesus veio entre os homens. Mas Davi clamava a um Deus que o abandonou, porque era necessário que Deus o abandonasse. Era necessário que Cristo fosse abandonado para que um Pai pudesse ser revelado aos homens. Isso é maravilhoso demais, irmãos. São os enigmas de Jó. Olha só, Mateus 47, 27, 46 fala dessa oração de Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Salmo 22. Minhas mãos foram transpassadas, meus pés foram feridos, minha boca secou. Eles me xingam, escarneiam. Eu estou cercado de cães me escarnecendo. Era Davi expressando um clamor de sofrimento que Cristo foi anular na sua cruz. Mas tem mais um clamor.
mais um clamor que Jesus fez na sua cruz. Ele fala assim, mas no segundo clamor: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E esse clamor dá resultado. Porque a Bíblia fala que depois, quando Jesus falou Pai, quando Jesus expressou o Pai, e o véu se rasgou de cima a baixo, então o centurião que guardava o corpo de Jesus, que embebedou aquela esponja com vinagre, colocou na sua boca, aquele centurião, ele fala algo, porque a entrega de um filho, do espírito de um filho ao seu pai, gera vida. Qual foi a frase do centurião? Verdadeiramente ele era filho de Deus. Irmão, sabe qual é o nosso papel aqui? Nossa vida é entregar a nossa vida ao Espírito, é entregar o nosso espírito ao Pai. Deus nos chamou para isso, para entregar nossa vida ao Pai. Pastor, o que isso vai gerar? Vão saber que verdadeiramente você é filho de Deus. Essa é a forma mais poderosa, irmãos, de nós expressarmos a vida e o poder de Cristo, a glória de Jesus. Nós estamos aqui para entregar a vida ao Pai, e entregando a vida ao Pai, nossas relações são afetadas. Eu compartilhava ali com o pastor Rogério, de um irmão, ele me fez uma pergunta que eu achei interessante. No fundo, a pergunta que ele queria fazer para mim, Anderson, era assim, quem são os caras que você admira, que você está escutando, que você se inspira para pregar, que você... E aí ele pegou e ele falou assim, pastor, se você tivesse que tomar um café com alguém, quem você convidaria para tomar um café? Para sentar na mesa e tomar um café com ele? Eu falei, Jesus, cara. Jesus, né, meu? É a maior referência. Aí ele falou, não. Eu também chamaria Jesus. Lógico, eu chamaria Jesus. Eu estou falando assim, alguém do nosso tempo. Alguém que é mais acessível a nós. E aí eu entendi, eu falei assim, ele está falando uma figura pública, alguém famoso, algum pastor conhecido. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar a verdade, eu sou privilegiado, cara. Eu até postei no Stories esses dias. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, eu tenho acesso às mesas de quem eu admiro. Eu sou fã dos meus irmãos, dos meus amigos, cara. Eu sento na mesa de quem eu admiro de verdade. Eu saio daqui, que nem eu estava conversando, né, pastor? A gente sai daqui de Santo André e roda 800 quilômetros até Dracena, Castilho, porque a gente ama. Não é nenhum peso, irmãos. Não é nenhum fardo fazer isso. O pastor compartilhava ontem na capacitação. O Davis saiu daqui, foi para Dracena só para fazer uma partida de futebol. Marcaram um jogo, ele saiu daqui e foi para Dracena jogar bola lá. Não, só para jogar bola, não tinha nenhuma pregação, nenhum evento, nenhuma conferência. Não, ele foi lá porque marcaram um jogo. Quem é que faz isso, irmão? Só alguém que ama. Porque Deus não nos chamou para nos relacionar como uma organização. Ele nos chamou para nos revelar a família que nós somos, o lugar que nós fomos inseridos. Ele era Deus de coisas, mas a partir do momento que Ele fez o homem, fez Adão, Ele se tornou pai, porque Ele é o que é. Deus não se transformou, Ele sempre foi pai. Então a nossa relação não pode ser uma relação gerencial, não pode ser uma relação fria, distante. Eu tenho que me relacionar com você como irmão, porque o nosso Deus é um só. Tem pessoas, irmãos, a Bíblia fala isso, Paulo nos ensina isso. Tem pessoas que vão buscar em outras religiões, não tem... sabe, vão buscar no candomblé, no centro espírita. Você vai falar assim, pastor, eles estão errados. Irmãos, não se escandalize com o que eu vou falar. Eu estou medindo bem as palavras, porque está gravando, está transmitindo, então a gente tem que ter cuidado com isso.
eles não estão indo no lugar errado. Eles estão sem saber quem é o Pai. É diferente. Na ânsia de conhecer um Deus, eles vão ao espiritismo, vão ao candomblé, vão a outras religiões. Irmãos, você não precisa, eles não precisam conhecer Deus. Você sabe que o Brasil não precisa de Deus. Se tem uma coisa que mais existe no nosso meio, é pessoas que estão procurando Deus. Tem mestre em divindade, você sabia disso? O Brasil tem mestre em divindade. Eles precisam conhecer o Pai, é diferente. O país, a nossa nação é carente do Pai. Jesus, ele veio morrer numa cruz para nos revelar o Pai. É isso que ele deixa claro. Ele fala: eu não vim para ser servido, eu vim para servir como um irmão. Os discípulos em determinado momento falam assim: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eles entenderam que a necessidade deles era conhecer um Pai. Então eles falam isso para Jesus: mostra-nos o Pai e isso nos basta, é o suficiente. Eles tiveram parte da revelação. Pega essa parte da revelação para você agora. Sabe o que você precisa? Conhecer o Pai, ponto. É isso que você precisa. Só que aí Jesus complementa, porque eles não tinham entendido, tinham recebido a revelação completa. Aí Jesus dá a segunda fala: mostra-nos o Pai, você me pergunta? Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, é o que Jesus fez na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando ele entregou o seu espírito nas mãos do Pai, quem viu a ele, viu o Pai também. E aí falou assim: verdadeiramente ele era filho de Deus. Essa é a revelação completa, irmãos. Quem olhar para você vai enxergar o Pai, precisa enxergar o Pai. Nosso papel, irmãos, não é para ter um discurso eloquente, é para revelar o Pai através de nós. Essas pessoas que vão no espiritismo, no candomblé, em outras religiões, elas não estão erradas, elas estão carentes de conhecer o Pai. A diferença entre nós, entre eu e você, a diferença entre nós e eles, é que eles pensam que são órfãos. Nós sabemos que não, que eles têm um Pai. Meu papel é apresentar o Pai a eles. Eu conversava com a Lilian hoje, já teve outras situações, e ela fez um comentário que eu falei assim: não tem nada a ver isso daí que você está falando. Porque ela falou assim: mas ele precisa ajudar a esposa dele a se converter, ele precisa converter a esposa dele. Não foi que a gente estava conversando hoje de um rapaz? Ela falou assim: não, eu sei que ele tem as dificuldades dele, ele é inconstante, ele não está chegando, não está vindo frequentemente na igreja. Eu sei que ele tem uma luta, que ele precisa converter a esposa dele. Eu falei assim: não tem nada a ver isso, amor. Sabe por quê? Nós não temos que converter ninguém. Irmãos, nós precisamos parar de apresentar Deus para as pessoas. Nós precisamos parar de mostrar para eles uma divindade. Nós precisamos nos apresentar para eles um Pai. E aí o que ele precisa fazer para que a esposa dele, desse rapaz, ame estar aqui, ame estar com a família? Ele precisa se relacionar com ela como irmão. Ele precisa se relacionar com ela como aquele que mostra o Pai. A gente tem por impulso vender a Deus como um produto. Eu já usei esse exemplo aqui outras vezes. A gente apresenta para as pessoas o ônibus da salvação. Sabe como é que é, Anderson, o ônibus da salvação? Você entra, põe a cabeça na janela. Aí vamos dar um exemplo: o Rodrigo está ali, não está salvo, não conhece o Pai, não está envolvido. Aí eu entro no ônibus da salvação, eu estou lá indo para a igreja, estou bem, conheci o Pai, estou firme. Só que eu entro nesse ônibus, ponho a cabeça na janela e falo assim: ô Rodrigo, esse aqui é o ônibus da salvação, sobe, porque senão você vai se dar mal aí embaixo, hein? Nós queremos converter as pessoas, nós queremos apresentar um Deus, vender um produto de salvação, quando na verdade, irmãos, eu preciso me comprometer
com o meu irmão? Porque é família. Família tem um tema que a gente usa muito, inclusive até no Legendários: família não se abandona. É você se comprometer com a salvação. É você fazer isso daqui, ó. Vem cá, pastor Rodrigo. Fica aí embaixo aí de pé. É você fazer isso, irmãos. Rodrigão, esse aqui é o ônibus da salvação. Se você não subir, eu não vou com você também. Eu fico aqui. Se você não subir, nós vamos perder junto. Eu me comprometer com a salvação do meu irmão. Não é um Deus que eu estou vendendo. É um compromisso de família. E é um só Deus e Pai de todos. Eles estão indo procurar um Deus, mas você sabe que é um só Pai que você quer ofertar para Ele. Então ele fala assim: ó, o ônibus da salvação está indo. Se você não for comigo, não vale a pena, irmão. É nos comprometer com a salvação. É nos comprometer uns com os outros. Porque é família, irmãos. Um Deus vai abandonar. Um Pai jamais abandona. Aí olha só, irmãos, interessante. Se você continuar comigo e for lá para o livro de Jó de novo, Jó capítulo 42, olha o que diz. Jó 42, no verso 1. Então respondeu Jó voltou a conversa, irmãos. Jó não respondeu mais a Deus. Não respondeu mais ao El Shaddai, ao Deus Todo-Poderoso, aquele em que a relação era distante. Jó respondeu ao Senhor, ao que é o que é, ao eu sou o que sou, aquele que é desde a eternidade. Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o verso 3, irmãos. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu vivi todos os meus dias, eu era temente a Deus. Na verdade, falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Ele estava falando assim, ó, eu vivi a minha vida inteira me relacionando temente a Deus, mas quando eu me relacionei com aquele que é o que é, com o Pai, coisas maravilhosas demais para mim eu experimentei, coisas que eu não consigo entender, como eu vivi esse tempo todo longe de um Pai. Não dá para entender isso. Então o próprio Jó fala assim, ó, eu falei de coisas que eu não entendia. Porque sabe, irmãos, esse é o nosso maior luta como igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando como instituição Água Viva, eu estou falando como igreja do Senhor. Nós queremos ser racionais demais. Nós queremos que as coisas façam sentido. Nós queremos entender as coisas. E a vida com Deus não é para que você tenha consciência, entendimento, é para que você experimente, para que você viva. Jó, ele fala aqui, ó, eu falei de coisas que não entendia, mas as coisas de Deus excedem o entendimento realmente. Quem quer entender, irmãos, mais cedo ou mais tarde, ele quer negociar porque ele quer ter o controle. Ele quer dominar o assunto, ele quer entender para controlar. A paz que você procura excede todo o entendimento. Você não consegue conter na sua mente. Você é natural, não consegue entender. A Bíblia fala que o povo perece por falta de entendimento, não é isso? Opa, não é não. O meu povo perece por falta de conhecer, experimentar. Não é o que você entende, irmãos. Sua mente limitada não vai entender. Como você pode entender o caminho das aves no céu? Como você pode entender um navio numa rota no mar? Mas quando você olha, você enxerga o navio sumindo. Quando você olha, você vê as aves voando.
Não é naturalidade, irmãos. Deus quer te fazer provar. Jó viveu uma vida relacionada com Deus, mas ele falou assim: eu falava de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Porque ele soube que era maravilhoso. Ele experimentou. Enquanto ele tentou ter o controle e entender, ele perdeu, irmãos. Ele teve uma relação distante. Você sabe por que Deus chamou a atenção de Satanás para Jó? É porque ele queria cravar no coração de Jó que um Deus vai abandonar, um pai jamais. Deus quer mudar o coração de Jó, matando o divino, e mostrando para ele: existe um pai. Minha oração para você nessa noite é para que você mate a divindade que está aí dentro de você. A sua relação com o divino tem que acabar, irmãos. Deus quer se relacionar com você como um pai amoroso, um pai que é presente, um pai que é de perto. Coisas maravilhosas demais para nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. E aí eu não vou precisar ter uma pregação eloquente. Eu vou poder falar: Senhor, eu entrego meu espírito nas tuas mãos. O que o Senhor fizer é maravilhoso demais para mim. O que o Senhor me der é maravilhoso demais para mim. Aonde o Senhor me levar é maravilhoso demais para mim. Senhor, o meu dia hoje está terminando de uma forma maravilhosa demais para mim. Minha família que eu tenho é algo maravilhoso demais para mim. Eu não consigo nem entender porque eu sou tão agraciado. E sabe o que as pessoas vão falar de você? Verdadeiramente, este é um filho de Deus. Irmãos, é nesse lugar que Deus quer nos levar. É nesse nível de relação que nós precisamos viver. Como igreja nós precisamos viver. E aí, irmãos, eu não vou mais lutar para converter meu irmão. O meu esforço vai ser para mostrar um pai e que ele tem família. Sabe, irmãos, a gente já compartilhou isso, a Lilian também, em algum momento que ela ministrou. E a gente já estou encerrando. Nós vamos investir depois um tempo aqui orando, irmão. Mas a Lilian já compartilhou isso em outros momentos. E eu também já falei aqui, como exemplo. Nós recebemos um rapaz, na verdade, na nossa casa, nas últimas semanas, com um problema no casamento. Problema sério no casamento. E eu me compadeci da dor dele, né? Ele chorava muito falando com a gente. E a Lilian falou, a gente usou esse exemplo para mostrar para ele. Teve um momento que, depois que o Samuel nasceu, eu fui trabalhar longe. Alguns mais tipo, se lembram que eu trabalhava viajando. Então eu saía na segunda-feira, irmão, e voltava na sexta. Eu atendia uma região do interior. A princípio eu atendia a região do Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Sergipe. Então eu saía na segunda, voltava na sexta. Eu passava a semana inteira fora. Minha mulher tinha acabado, o Samuel recém-nascido tinha acabado de ganhar o neném. Então ela tinha uma rotina, para as mães que tiveram um filho pequeno sabem que é difícil. E ela tinha uma rotina de casa sozinha. Ela tinha que levar o Samuel para Mauá, para minha mãe cuidar dele, para ela ir trabalhar, para ela voltar e buscar em Mauá e voltar para casa. E aí tem a segunda jornada da mulher, que é cuidar da casa. Então era uma rotina totalmente pesada. Chegava no fim de semana, eu não dava para ela a atenção e o cuidado que como mulher ela merecia. Como esposa, como marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, eu falhei terrivelmente nessa fase. Então isso foi criando nela uma barreira. Ela esfriou espiritualmente. Ela olhava para mim e não me via como um homem de Deus, porque um homem de Deus guarda, protege, cuida da esposa. E em contrapartida eu estava envolvido totalmente na obra. Então ela colocava na balança e falava assim: não faz sentido. O cara é homem de Deus, está falhando em casa comigo. O cara está enfiado na igreja,
vivendo a vida da igreja e falhando como pai, como marido, não faz sentido. O que precisou mudar em mim, irmão? Eu precisei ter revelação. Quando eu tive revelação, quando eu mudei a minha postura, eu não cheguei e falei assim: Lília, deixa eu te falar, agora eu não vou errar mais, tá? Eu vou ser o marido certo, o pai certinho, eu vou cuidar de vocês, vou cuidar do Samuel, a igreja, eu vou cuidar da igreja também, mas primeiro a minha casa. Eu não falei isso, irmão. Sabe por quê? Porque se eu falasse, ia entrar aqui e sair aqui, porque a confiança estava abalada. O que eu fiz, irmão? Eu mostrei para ela que eu era não só marido, pai, líder na igreja, eu era um filho. Como filho, eu queimei na presença do meu pai. Eu mostrei para ela a minha relação com o meu pai. Eu entrava para o meu quarto, no meu momento devocional, e eu passava ali um tempo em lágrimas, chorando, queimando, vivendo a minha relação com o meu pai. E ela olhava e falava assim: o que ele está vivendo? O que é isso que ele está experimentando? Aquilo foi gerando nela o desejo do que, irmão? De estar na igreja, de cumprir coisas, de fazer programas relacionados à igreja? Não, irmão. Gerou nela o desejo de estar com o pai. Eu não preciso apresentar um Deus, eu preciso apresentar uma família para ela, uma relação de pai e filho. Então eu queimei na presença do meu pai. Aquilo despertou nela o desejo de ir também. E aí ela foi para esse lugar de intimidade. Eu lembro que eu chegava em casa e falava assim, quando ela já estava mais, depois de muitos anos já, o outro momento foi ela lutando com a questão do chamado pastoral. Deus tinha falado comigo, irmão, sobre o chamado pastoral, que eu ia ser pastor. Demorou 7 anos para Lilian aceitar isso. Nesses 7 anos, como eu poderia ficar, irmãos? Não, Deus falou comigo, eu preciso dar uma força para Deus. Vou dar uma jundia para o Espírito, porque o Espírito não está demorando muito. Pode ser que ele tenha esquecido. Vou fazer alguma coisa. Se eu ponho a mão, irmão, eu estrago tudo. O que eu fiz, irmão? Pai, nas tuas mãos eu entrego. Nas tuas mãos eu entrego. Se o Senhor falou, o Senhor está cuidando de tudo. Mais importante do que o título é eu me relacionar com o Senhor. E a nossa relação foi tão intensa que passou 7 anos, irmão. Eu nem vi, não tinha ansiedade, não tinha angústia, não tinha nada. Tinha um momento de oração, eu queimava. E aí ela, na relação com o pai, ouviu do pai, não era preciso eu fazer nada. Você entende? Mais importante do que a gente cumprir cronogramas, ter um padrão de comportamento, Deus quer se relacionar em família, com o filho. É isso que você precisa. Então nós vamos orar agora, irmãos. Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Sabe qual é o maior problema para a igreja do Senhor? Uma relação religiosa. Religiosa, irmãos, distante. Uma relação com o divino e não com o Pai. Uma das coisas que a Lilian falava nesse período, que eu cheguei e eu falava com ela depois, eu falava assim: Deus, Ele é uma pessoa. Nosso Pai é uma pessoa, mas Ele também é um lugar. Aí ela fala assim: é um lugar. Ela achava estranho a princípio, mas quando Deus falou isso comigo, quando o Pai falou isso comigo, meu coração se encheu de revelação. Eu falei assim: eu preciso contar para alguém, eu preciso falar para ela que o Pai é um lugar de abrigo, de conforto, de segurança, de proteção, de direção. E aí quando eu falei para ela, eu falei assim: vai para esse lugar, faça uma oração. Ela não entendia. Eu falei assim: ora, seu devocional, fala para Jesus isso, me leva para esse lugar. Onde meu marido foi, que ele voltou tão desesperado de falar para mim. E aí cheguei um dia, ela estava aos prantos em casa, porque ela falou assim: eu fui para esse lugar de proteção, de segurança, de conforto. Até quando você é confrontado pelo Pai, é um confronto de amor. E aí quando ela falou assim: olha, eu fui para esse lugar, eu falei para ela assim: esse lugar não é um espaço, é um colo. Você só foi para o lugar que é seu pai, só foi para o colo do teu pai.
Quando você é pequeno, irmãos, e você tem medo de alguma coisa, o primeiro lugar que você corre é pro colo do seu pai. É segurança, é carinho, é afeto. O maior problema da igreja, da instituição igreja, é essa relação distante com o pai. É uma relação religiosa com Deus. Deus não fez nada para se apresentar como Deus, mas usou todo o seu poder para se revelar como Pai. Queria te convidar a orar nesse momento, irmãos.